E aí, vidas boas, como é que vocês estão? Bom, pessoal, a gente está aqui para começar o segundo bimestre. Nós tivemos a oportunidade de estudar durante esse período da pandemia os 3 primeiros capítulos do livro. Então a gente vai começar agora o capítulo 4. Então, por favor, pega aí seu livro. Nós vamos para o capítulo que começa na página 40, Escravidão e Resistência. Bom, então veja bem, esse capítulo vai tratar do que é que acontecia no Brasil durante o período da escravidão. E aí ele vai falar de todas aquelas coisas ruins. Primeiro que ele vai dizer aqui na página 41 que a prática da escravidão não é uma novidade na história da humanidade, é uma coisa que já existia desde muito tempo. Os gregos, os romanos, os astecas, os incas, todo esse pessoal já praticava a escravidão. Normalmente, esse pessoal tinha duas maneiras de escravizar as pessoas. Ou era através de dívidas, né? Então, se uma pessoa tinha uma dívida e não conseguia pagar, não tinha com que pagar, então essa pessoa pagava com uma escravidão que poderia ser permanente ou então temporária. Se a dívida fosse pequena, a escravidão seria temporária. 1 ano, 2 anos, 3 anos de serviço, sem ganhar nada, até que a dívida fosse paga. Se fosse uma dívida muito grande, que mesmo trabalhando a vida inteira a pessoa não conseguiria pagar, então ele era vendido permanentemente. Bom, a questão é que a escravidão no Brasil, muita gente não sabe, que não foi uma questão dos portugueses irem à África para pegar as pessoas para escravizar. Na página 41, o autor vai dizer o seguinte, que haviam conflitos entre as tribos africanas, e aí uma tribo escravizava a outra, a tribo que vencia escravizava a tribo perdedora, e aí eles vendiam para os árabes, que vendiam para os portugueses, que traziam para o Brasil. Então foi mais ou menos assim que se deu o processo de escravidão para o Brasil ou no Brasil. Bom, o tráfico negreiro era realizado pelos europeus a partir do século XVI e uniu interesses de grupos escravistas dos 3 continentes, da África, da Europa e da América, formando um comércio triangular. Os navios europeus levavam mercadorias da colônia e da metrópole para a costa africana. Bom, então você tinha navios que traziam mercadorias e também, infelizmente, traziam escravos. Agora vá lá para a página 42. Aqui nós temos os impactos do comércio de escravos. Bom, obviamente, isso foi uma coisa terrível para a África. Isso se criou dentro do continente um clima de insegurança muito grande. As pessoas viviam um clima de terror. Muitos africanos sabiam que a qualquer momento poderia ser declarada uma guerra de outra tribo contra a sua tribo com esse interesse, justamente de prender pessoas para vender como escravos. Então isso vai gerar um problema muito grande, inclusive no crescimento populacional na África. Então você vai ter um crescimento vegetativo praticamente nulo, porque a quantidade de pessoas que morriam e que eram levadas embora como escravas era praticamente equivalente ao número de nascituros. Então você não vai ter aí um crescimento vegetativo considerável durante esse período. O comércio negreiro desorganizou as sociedades africanas, afetou a produção, corrompeu lealdades e também partiu linhagens de famílias. Então tinha muita gente na África que fazia parte de famílias que eram muito importantes, né? Eram pessoas da elite, eram pessoas que foram escravizadas, mas que eram reis, eram rainhas, eram príncipes, enfim. Então isso foi um problema muito sério para a África. Agora vá lá para a página 44. Bom, o tráfico negreiro, que é tratado nessa página, diz o seguinte,
que no século XVI, a primeira colonização, o primeiro da colonização, perdão, o número de africanos trazidos para o Brasil foi menor do que nos séculos subsequentes, pois as atividades econômicas ainda eram relativamente reduzidas e grande parte da mão de obra nela utilizada era indígena. Então, o que é que vai acontecer? Em um primeiro momento, não vai haver escravização de africanos aqui no Brasil, né? Então, em um primeiro momento, o pessoal vai fechar acordo com os índios, depois vão tentar escravizar os índios. A Igreja Católica teve um papel fundamental, a gente vai ver isso lá na frente, né? A Igreja Católica criando as instituições trazidas pelos jesuítas que visavam dar educação, dar formação para os índios e também catequizá-los. Então, dessa forma, eles impediam, né, e houve muita confusão entre o pessoal que queria escravizar os índios e os padres católicos jesuítas. E, enfim, chegou o momento em que eles partiram para os africanos. No século XVIII, a economia passou por um processo de diversificação e foram descobertas jazidas de ouro no interior, o que fez crescer a necessidade de mão de obra. Bom, então vai ter aí um bom tempo em que os africanos não são trazidos como escravos, mas à medida que a necessidade de mão de obra vai aumentando, a mentalidade daquele pessoal era escravocrata, infelizmente, e isso os levou a escravizar africanos e trazê-los para o Brasil. Bom, na página 45 nós temos um texto que trata da viagem dos navios negreiros. Era uma viagem extremamente extenuante, era cansativa, havia muitos maus tratos, as pessoas viajavam em condições subhumanas. Os navios negreiros eram chamados de tumbeiros, pelo menos de 5 a 25% das pessoas que vinham nesses navios morriam durante a viagem. Muitas dessas pessoas morriam antes mesmo de chegar no navio, porque tinham que atravessar um deserto a pé, né? Tinha gente que morria ali mesmo pelo deserto, não aguentava viajar, ficava ali deitado no chão com fome, com sede, até morrer. Enfim, então era um negócio triste, né? Então os árabes, eles iam até as tribos que haviam escravizado, tomavam para si, né? Compravam aquelas pessoas, atravessavam a pé o deserto, muitos morriam já no caminho, outros os conseguiam chegar vivos, vinham nesses navios chamados tumbeiros, ou navios negreiros, e quando conseguiam chegar vivos, muitas dessas pessoas estavam num estado psicológico de depressão, na época era conhecido como banzo, né? O cara ficava sem ação, né? Não tinha sentido para viver. A pessoa foi arrancada da sua família, foi arrancado da sua cultura, né? E foi levado para viver como escravo. Agora vá lá para a página 47. Você tem aqui um texto que fala sobre os diversos tipos de escravos, né, que haviam naquele momento, porque tem gente que pensa que todo escravo era de um jeito só, e não era. Havia uma diferença. Então você tem na página 47 os bantus e os sudaneses. Os bantus eram originais da África Central, geralmente de Angola e Congo, foram levados principalmente para Pernambuco, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E os sudaneses vinham das regiões africanas de Daomé, Nigéria, Guiné, na África Ocidental. Foram levados principalmente para a Bahia. Bom, então, qual é a diferença, então, entre esses diversos tipos, né, que vão ser mostrados agora? Ainda na página 47, ele vai tratar, por exemplo, do escravo de ganho, que era uma pessoa que tinha algum tipo de habilidade, né, tipo uma mulher que sabia fazer bolo, que sabia fazer doce, mas era escravizada. Então ela fazia, né, é daí que vai surgir, por exemplo, as baianas do acarajé. E aí elas podiam ir até a cidade, vendiam as mercadorias que elas fabricavam, né, e o senhor dava ali a mercadoria para elas fabricar, elas fabricavam, ia na rua, vendia, e do que elas trouxessem, uma parte ficava para elas e outra parte ficava para o seu dono. Então muitos desses
juntavam dinheiro e chegavam a comprar a sua carta de alforria, ou seja, comprava a sua liberdade. Então, nós podemos dizer que o escravo de ganho, em relação aos outros tipos de escravo, ele tinha um certo privilégio, ele tinha essa oportunidade de conseguir a sua libertação. Pois bem, aí agora vai lá para a página 48. Aqui ele trata do escravo do eito. O escravo do eito era o que mais sofria. Era aquela pessoa que trabalhava nas plantações de cana-de-açúcar, chegava a trabalhar mais ou menos 15 horas por dia. Então, era uma pessoa que sofria muito quando não obedecia às ordens. Eram castigados com castigos físicos, era o chamado castigo exemplar. Essas pessoas viviam em péssimas condições, eles moravam em senzalas, né, que eram locais assim que praticamente não tinha higiene, comia resto de comida que sobrasse, os restos de animais que não eram aproveitados pelos senhores na casa grande eram dados para eles, eles se viravam, é daí que vai surgir feijoada e outros tipos de prato, né? Enfim, então era um pessoal que sofria muito, né, vivia um pouco tempo, com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos de idade, eles já morriam. Há também na página 48 o escravo doméstico, que é aquele que trabalhava dentro da casa grande. O escravo doméstico geralmente eram os mais dóceis, os mais bonitos. Era aquele pessoal que sabia que não ia enfiar uma faca nas costas do senhor, né? Então tinha que ser uma pessoa tranquila, relax, né? E essas pessoas já tinham uma roupa melhor, já tinham um local melhor para dormir, uma espécie de quarto de empregado na casa. E geralmente era considerado como se fosse parte da família, né? As pessoas, com o passar do tempo, se apegavam pela convivência, né? Principalmente as sinhás, as crianças, enfim. E por fim vem o boçal e o ladino. São dois tipos, né? Às vezes você escuta dizer, ah, fulano é muito boçal, né? Para dizer que é um malandro, para dizer que é uma pessoa que não quer trabalhar, que não quer produzir. Pois enfim, a origem é mais ou menos essa mesmo. O boçal era aquela pessoa que não sabia trabalhar, ele não tinha habilidade com a lavoura, ele não conhecia a língua portuguesa, então era uma pessoa complicada de se lidar. Então o boçal, o escravo boçal geralmente era mais barato. Já o ladino era mais caro, era aquela pessoa que entendia língua portuguesa, era aquela pessoa que sabia trabalhar na lavoura. Então, enfim, era uma pessoa que produzia com mais facilidade, trabalhava em equipe com mais facilidade, então era um escravo bem mais caro, digamos assim. Agora você vai lá para a página 50, aí o autor vai dizer o seguinte, aqui o texto trata da luta dos africanos, então são as formas de resistência, né, como é que eles vão resistir, e aí tem a violência contra si mesmos, então tinha gente que se suicidava, tinha mulher que abortava para não ver o seu filho sendo escravizado, gente que se enforcava, que se envenenava, enfim. Era um negócio terrível. Outra forma de resistência eram as fugas individuais e coletivas, então o cara tinha chance de fugir, fugia. Tinha gente que preferia não, por exemplo, o escravo de ganho, muitos deles preferiam não fugir, porque eles sabiam que iam conseguir comprar sua carta de alforria, então muitos deles não ofereciam esse tipo de risco de fuga. Os que mais fugiam geralmente eram os escravos do eito, né, que era o pessoal que sofria mais. Outra forma de luta era a confrontação, o boicote e a sabotagem, ou seja, o cara partia para cima do capataz, né, pro feitor, e tentava matar mesmo, ou tocava fogo na roça, ou então jogava um pedaço de osso, de pau ou de pedra na moenda, quebrava o maquinário, enfim. E, por fim, outra forma de resistência foram as negociações, né, porque tinham deles que eram pessoas bastante inteligentes e eloquentes, né, como eu disse anteriormente, havia pessoas que faziam parte da elite, eram príncipes, princesas, reis, rainhas, então tinha gente também que sabia conversar, dialogar, né. Então podia ser um político, podia ser uma pessoa importante lá na África e que agora estava sendo escravizado. E aí você vai ter negociações, né? Então esse pessoal vai começar a negociar
Dizia, olha, não é melhor a gente não ter conflito, não ter sabotagem, enfim, o senhor melhorar um pouco a nossa vida, diminuir um pouco a carga do trabalho e tal, enfim. Então, eles foram conseguindo fazer esse tipo de negociação. Uma coisa que é importante também a gente saber é que os bantus, eles passaram a ser mais procurados porque os senhores consideravam eles mais pacíficos e adaptados ao trabalho. A gente viu lá atrás bantus e sudaneses. Os sudaneses eram considerados pessoas mais inteligentes, então era comprado por um preço maior, só que eles eram tão inteligentes que eles começavam a conversar uns com os outros e fazer motins, né? Então o pessoal começou a dizer, não, vamos deixar os sudaneses de lado, vamos começar a trazer os bantus, que são pelo menos são mais tranquilos, mais adaptados ao trabalho, eles vão aceitar a escravidão com mais tranquilidade. Outra técnica que os senhores usavam era comprar escravos de lugares diferentes. Pegavam de um país ou de outro, que a África é um continente gigante, né? E eles têm centenas, talvez milhares de dialetos lá. Então eles disseram, vamos pegar gente de um canto, de outro, de outro, de outro, bota todo mundo junto sem um conhecer a língua do outro, que aí não vão conseguir conversar. Essa era outra técnica utilizada pelos senhores. Bom, outra forma de resistência era quando o pessoal fugia, eles iam para os quilombos. Então eles começaram a formar os quilombos, geralmente era um sítio distante, lá no meio do nada, no pé da serra, longe que só. E os quilombos eram locais em que esse pessoal trabalhava para se sustentar, tinha todo tipo de gente, tinha fugitivo da justiça, tinha pessoas que tinham saído do exército, que eram desertores, pessoas que eram perseguidas da justiça, aventureiros, comerciantes, enfim, e ex-escravos, né? Então esse pessoal estava lá. O quilombo que ficou mais conhecido foi o quilombo de Palmares, que durou aproximadamente 65 anos. Quem começou esse quilombo foi uma liderança chamada Ganga Zumba, mas ele foi assassinado por Zumbi dos Palmares, que era sobrinho dele, né, quis tomar o poder lá no quilombo, né, ele queria fechar um acordo com o governador de Pernambuco para não deixar entrar novos escravos e ele devolver os escravos novos que tinham acabado de chegar. Em troca disso, tinha ali umas 30 mil pessoas, ele ia conseguir manter essas pessoas em paz. O governador fechava o acordo de não mexer com elas. Só que Zumbi não aceitou. Uma coisa que muitos não citam é que Zumbi era dono de escravos também, né? E Zumbi também, talvez por escravizar pessoas, ele é colocado como um ícone, né? Mas ele praticava isso. E dessa forma ele terminou assassinando o tio dele, tomando o poder. Bom, foi criado, está aí na página 52, o Dia da Consciência Negra, na Lei 10.639 de 2003. Essa lei foi abolida pelo governo anterior, que foi o Michel Temer, né? Essa lei ela dá a obrigatoriedade do estudo na aula de história sobre cultura da África, né? História da África e cultura afro-brasileira. Essa obrigatoriedade não existe mais, só que todo ano a gente continua fazendo o evento, né, da consciência negra, para que as pessoas, não só os negros, mas brancos, qualquer pessoa, todos tenham a consciência, né, de que nós somos iguais, nós temos que nos tratar com respeito, sem preconceitos raciais, né, e somos todos filhos de Deus. E assim nós devemos nos tratar como irmãos. Pois muito bem, então esse é o nosso capítulo sobre escravidão e resistência, que é o capítulo de número 4, e agora você vai poder, na próxima atividade, responder o exercício. Então, dá uma olhada, vai acompanhando pelo livro, precisar assistir de novo, isso é conteúdo do Enem, então vamos focar no Enem, vamos arrochar o nó, que ano que vem vocês não vão ver mais esse conteúdo não, ano que vem já é outra coisa no terceiro ano. Então, até lá.